Mais uma vez o destino são as montanhas do Paraná. E dessa vez o Pico Camapuã e o Pico Tucum. É uma aventura mais tranquila de se fazer, bem pertinho do Pico Paraná. E olha, vai ser completo. Os pássaros cantando, pôr do sol, vai ter luz da lua e eu vou experimentar uma comida nova feita só para trilhas. Para terminar, de manhã, o sol nascendo do ladinho ali do Pico Paraná. Vambora? Estamos de volta à Serra do Ibitiraquiri. Rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 52, sentido norte. Entramos aqui numa estrada de terra em direção à Chácara do Bolinha, ponto inicial para uma trilha que passa por vários picos. Essa aqui, a chácara que eu falei do Bolinha, mas é da Bolinha, é a última propriedade que fica numa estrada rural ali, saindo da Regis Bittencourt. É uma trilha longa, na verdade, que ela dá em quantos picos? 8 agora, se não me engano. O último deles é o Siririca. Mas eu não vou até o último, eu vou até o mais alto, que é o Tucum. Vai chegar no ponto que a gente vai pegar uma bifurcação à esquerda, vamos passar pelo Pico Camapuã, descemos um pouquinho, subimos de novo em direção ao Tucum. A previsão é de tempo muito bom, nem 10 horas, eu espero chegar lá meio da tarde. Pronto, a trilha começou para valer, hora de botar os bastões para trabalhar. Essa é uma marca desta trilha, que a gente tem várias travessias de rio, é uma trilha mais úmida. Vai estar bem fácil, ó, porque não chove há dias aqui. Muito importante atravessar sem molhar os pés, por causa das meias. Agora complicou um pouco. Isso aqui com solo encharcado deve ser um inferno. Olha o barro aqui. Nossa, é uma prévia então, né? Porque a gente vai encontrar um pouco de barro pelo caminho. Impressionado com algumas árvores bem grandes. Olha isso aqui. Enorme, né? Ó, aqui tem uma que infelizmente foi dessa para melhor. Olha o tamanho dela, cara, também. Passar por cima então. Quanto carbono não tem aqui. Mas vamos lá, cara. Olha mais um aqui. Só lembrando então que aqui também é a área do Parque Estadual do Pico Paraná. É bom, né, manter essa mata preservada aqui. Olha que interessante, tá com as nuvens, né? A mata ficou mais baixa. Parece que eu tô no meio da, sei lá, da Amazônia. Mais barro aqui. Apesar de ter bastante barro, tá dando pra andar pelas laterais assim. Agora, tá a semana inteira sem chover. E ó, ainda assim, o barro continua. Aqui é o momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camapuã e Tucum. Pra lá, pra onde eu vou. Cerro Verde também. Um pouquinho mais longe. Siririca, com S. Pra lá. E pra cá, Pedra Branca. Então é uma trifurcação. Por que que eu vou pro Camapuã e pro Tucum, não vou pro Siririca, que é o mais difícil? Porque nesse vídeo aqui eu quero mostrar que existem opções mais tranquilas de fazer acampamento, de aproveitar essa região maravilhosa, cheia de montanhas aqui perto do Pico Paraná. Para mim, estar mais alto é mais importante. É uma coisa pessoal. Para muitas pessoas não, é ir mais longe. Bora! O que nós vamos fazer aqui? Tá por aqui. Usando a árvore aqui. Ai, mão ali também. Ai, ficou fácil. Agora tô com um bastão só. Uma mão no bastão
E a outra, usando tudo que a trilha oferece. Aqui. A gente está chegando na altura das nuvens, também chamado de Ponto de Orvalho, lugar na atmosfera em que o vapor se condensa. Então a gente já está chegando na camada. A gente vai atravessar e daqui a pouco o Astro Rei. Já, ó a neblina aqui. Massa, né? Então vamos que vamos. A vegetação agora fica rasteira, herbáceas. Aqui já teria uma bela de uma vista, né? Infelizmente não dá pra ver, mas a gente tá subindo o Camapuã. A trilha vai pelo granito. E olha como a gente tá atravessando o nevoeiro. É uma experiência e tanto, né? Olha a cena aqui, ó. Ali na frente, já tá abrindo. Vai ser massa, né, cara? Tal qual um avião sobrevoando as nuvens. Que massa, né, cara? Eu nunca passei por isso em trilha. Ó. Rapaz. Que canseira. Essa é uma trilha com duas conquistas. Tem uma área enorme para acampar, né? O Camapuã. Acho que o cume é aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Marco. Então, esse é só o fim do primeiro capítulo. Pico Camapuã! Então ali é o nosso próximo objetivo, Pico Tucum. Essa vertente aqui que a gente está vendo é a trilha para o Pico Paraná, né? Então ali, ó, Itapiroca, Caratuva e ali o Pico Paraná. Cara, que lindo, ó, essas nuvens todas aqui. Hein? Então é isso aí. Vamos encarar agora a sequência para o Tucum. Olhando de lá parece que ele tá perto, né? Mas não é essa a realidade. Tem um caminho ainda. Uma trilha com muita rocha. Eu acho que eu vou guardar um bastão aqui, viu? Vai ser bem útil, que é com as mãos. Pronto, a parte fácil foi, que é a descida. Agora, a subida final em direção ao Pico Tucum. Opa! Esse tipo de solo aqui é bem escorregadinho. Agora já vejo ali, ó, Camapuã. Olha uma calça ali. A pessoa deixou uma calça aqui. Aí na pedra aqui, ó. Olha só agora, a gente está nesse mar de caratuvas. A planta típica dessa região do Pico Paraná. O fato de ter ido lá no outro tira um pouco da... Não tem a surpresa, né? Mas é... Pico Tucum é nosso!
Eu tô estudando onde eu vou colocar a barraca. O vento vai vir de oeste, lá do outro lado do morro. O que significa que tudo isso aqui serve como corta-vento. Eu achei 3 lugares, mas esse aqui pra mim é infalível. E alguém montou até uma caminha aqui, sem falar que é o camarote aqui do Tucum. Porém, achei um outro lugar, que é bem aqui no comecinho. Olha que mocosadinho. Tem um pouquinho de vento aqui também, mas eu acho que essas caratuvas vão cumprir um bom papel de corta-vento. Tem também uma caminha aqui com as caratuvas mortas. Vou fazer um teste aqui. Tá bom? Tô pensando em mudar de lugar. Aqui tá um pouquinho mais tranquilo. Vamos trazer ela pra cá? Eu não finquei ainda. Tcharam! Tá aí, ó. Uma delícia! Agora vamos curtir o visual. Pico Paraná, sempre onipresente na paisagem. Uma coisa que eu percebo aqui, tem muita trilha. Tipo assim, dá pra descer aqui, eu vejo uma trilha ali, provavelmente ela vai ligar no Itapiroca. Cara, tem... Agora me contaram uma história de um casal que subiu 50 picos aqui, em sequência. Pra lá o conjunto Marumbi, ele tá um pouquinho apagado, porque o ar tá sujo, em virtude dos dias secos, né? Dá pra ver a linha no horizonte, né, da névoa. Olha como a temperatura já caiu, hein? Balaclava, fleece. Vim pro lado de cá pra ver o pôr do sol. Olha isso, ó. Feio, hein? Apesar do vento frio pra caramba. Todas as camadas aqui. E outra, não esquenta absolutamente nada a luz dele. Muito massa, cara. Realmente é uma trilha de custo-benefício muito bom, assim, para quem quer acampar nessa região, porque ela é mais curta e, puxa, assim, é maravilhosa a vista aqui em cima. Olha a calmaria aqui na barraca. Nem sinal de vento, né? Escolhemos um bom lugar, mas tá ventando pra caramba. Ó, cara, é muito... do lado da barraca aqui. É muito massa, cara. Vejo Curitiba. Morretes, Antonina e Paranaguá. Que massa, cara. A lua vai aparecer 9 e pouco, mas antes eu vou comer. Cartucho de gás, acendedor, panela e dentro dela, eu falei acendedor é fogareiro, palito de fósforo, caso esse carinha não pegue, porque lá no Jurapê ele não pegou, e... comida de verdade, comida de astronauta. O cardápio de hoje é arroz com milho. Atrás da barraca tem um lugar muito mocosado. Que tal, ó? Cartuchinho de gás, tirar o lacre, pegar o fogareiro, girar ele até fixar. Vamos lá. Aquilo ali é um pouquinho de gás que saiu porque é até ficar hermético ali, né? São 200 ml de água. Ah, foi. Aê, agora foi fácil. Como é que é o modo de preparo desse negócio? Vou ter que ferver 200 ml, abrir a embalagem, jogar dentro e esperar. Então só vamos aguardar a água ferver. Quase, hein? Detalhe, como estou a 1.700 metros, a água ferve mais rápido, né? Fechou? Vambora!
Pegar a colher, homogeneizar. Beleza. Agora, contar 5 minutos. Expectativa. 2 minutos. 3, 2, 1. Vamos ver agora o resultado. Olha. É diferente. Olha, não dá pra dizer que é o da mamãe. Não sei se eu tinha botado mais água. Óbvio que não tem gosto de comida feita em casa. Faltou um temperinho, um pouquinho de sal. Mas, cara, manda ver. Para tudo. Cara, a lua está nascendo vermelha. Vamos filmar isso já. Caramba, velho. Olha isso daí. Dez da noite, a gente se encontra para ver o sol nascendo naquele mesmo lugar do lado do Pico Paraná. Tchau! Aqui a lua ainda caindo, as luzes da Grande Curitiba e no litoral também. Agora já dá para ver mais ou menos ali a Baía de Paranaguá. E o sol bem ali atrás do Pico Paraná. Que visão, hein? Gente em todos os morros aqui, tá? À noite você vê as luzes das lanternas aqui, pra cá, pra lá, pra tudo é canto, né? Tá povoado aqui, hoje é sábado, então tem muitas opções. Mas essa aqui eu gostei bastante, porque esse morro ele é bem central, dá pra ver as cidades, dá pra ver o Pico Paraná. Velho, tá lotado aqui e isso me estimula a ir embora. Vambora. Filha, trilha, sabe o que eu preciso fazer agora? Devolver o lixo que eu recolhi. Não, eu quero continuar. Não precisa não. Veio aí, ficando aqui, ó. Leve seu lixinho, porque senão o parque vai fechar, né? Olha como fica o lugar no final de semana. Tá tipo lotado, tá? As pessoas estão parando lá fora já. Eu vi muita família subindo agora. Então, tipo assim, uma trilha que você queira fazer um acampamento que não seja tão cansativa, aqui é uma boa opção. E tem duas opções, né? Tem o Pico Camapuã e tem o Pico Tucum. Só uma coisa que eu acho importante de comentar é que a previsão indicava vento de oeste, até agora, na hora do almoço. Mas o vento virou para leste no começo da manhã. E eu olhei 2 modelos diferentes de previsão do tempo, para você ver como, ainda assim, mesmo que você faça um mega planejamento, sempre há algum risco. Mas assim, o vento não ameaçou barraca voar, nada disso. E assim como no Pico Paraná, esta é uma trilha que tem os morros intermediários e o morro final, que aqui no caso é o Siririca, uma trilha já mais complicada. Então é aquela coisa, sabe? Você vai adequando ao que você quer fazer, ao teu preparo e às pessoas que estiverem com você. Então era isso, lá na descrição tá o tracklog para você seguir, né, e não ter o risco de se perder. E até a próxima aventura.